Vamos dar início à nossa orientação, que tem como objetivo capacitar os coordenadores e professores a vincularem de forma correta os objetos de conhecimento com as habilidades e competências previstas nos planos de curso. As competências gerais da educação básica que abordaremos nessa capacitação são linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Para ilustrar melhor, vamos utilizar como exemplo o plano de curso do MTech Noturno de Administração. É importante lembrar que cada plano de curso tem diferenças nos componentes curriculares, tanto em conteúdo quanto no ano em que ele está inserido. Os documentos que nortearão essa capacitação são a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o Currículo Paulista e o Plano de Curso do Centro Paula Souza. Vamos entender a composição do código alfanumérico que define as habilidades da formação geral. O código começa com um par de letras que indica que a habilidade pertence ao ensino médio. Em seguida, temos um par de números que mostra que essas habilidades podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio. No entanto, precisamos nos atentar para o plano de curso. Como exemplo, aqui o plano de curso do MTech Noturno de Administração, onde as habilidades de língua inglesa e educação física estão previstas em outra série do componente curricular. Portanto, é fundamental consultar o plano de curso para garantir que estamos seguindo as diretrizes adequadas. Toda essa codificação está prevista na BNCC e referenciada no Currículo Paulista. Além disso, temos também a sequência inicial, com indicação da área do conhecimento. LGG significa linguagens e suas tecnologias, LP são específicas da língua portuguesa, MAT, específicas de matemática, CNT, ciências da natureza e suas tecnologias, e CHS, ciências humanas e sociais aplicadas. E por fim, nós temos os números finais, indicando a competência específica. Por exemplo, se o código começa com 1, isso significa que devemos utilizar a competência 1. Se começa com 2, devemos utilizar a competência 2 e assim por diante. Ciências da natureza e suas tecnologias. Componentes curriculares física, química e biologia. Para a área de conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, o plano de curso segue uma sequência progressiva. É importante verificar se a habilidade e a competência estão previstas para o ano conforme o plano de curso estabelecido no componente curricular. Então, aqui no componente curricular de física, ele começa com a habilidade M13, CNT 101, depois vai para 102, 201, 202, 203, 4 e 9. Percebam que ele vai do 4 para o 9, mas isso está previsto no plano de curso, por isso que o professor tem que se atentar. Depois 301, 7 e 9. Então aqui são os objetos de conhecimento. Em física, começa com a unidade temática de matéria e energia, que estão relacionados com a competência 1 do Currículo Paulista e habilidades M13, CNT 101 e 102. Como que eu sei que essas habilidades estão vinculadas com matéria e energia? Eu venho aqui, seleciono o código do Currículo Paulista, venho ao Currículo Paulista e faço uma pesquisa. Caso o professor conheça essa habilidade e saiba fazer o vínculo, ele não precisa utilizar esse documento norteador. Aqui dentro do Currículo Paulista nós temos as competências, as habilidades, as unidades temáticas, ou categoria, ou campos de atuação social, vai depender muito aqui da área de conhecimento que está sendo estudado. E aqui nós temos os objetos de conhecimento. Então, MT13, CNT 101, nós temos que atentar para a unidade temática, que vai fazer o vínculo, e também para os objetos de conhecimento. Olha, ele vai trazer aqui conservação da energia, trabalho mecânico, potência, energia cinética, conservação da quantidade de movimento, choques mecânicos, força e grandezas escalares e vetoriais. Eu volto aqui
no plano de curso e verifico que o 101 tem relação com conservação da energia, né, que é o que está previsto aqui no objeto de conhecimento. A mesma coisa para a unidade temática Vida, Terra e Cosmos. Eu seleciono aqui o código, vou lá no Currículo Paulista e procuro o NNA. Então, olha, ele se relaciona com a unidade temática Vida, Terra e Cosmos, e aqui dentro da física ele vai trabalhar os objetos de conhecimento, a teoria do Big Bang, modelos cosmológicos, expansão do universo, modelo padrão e relatividade geral. Então eu sei que esses objetos de conhecimento eles podem ser trabalhados com essa habilidade. Então eu vou selecionar os objetos de conhecimento que tem aqui, olha, a teoria do Big Bang, e aí eu vou relacionar com as habilidades e competências previstas. E por fim, eu venho aqui em tecnologia e linguagens científicas que estão relacionados com a competência 3. Mesma coisa, vou lá no Currículo Paulista e procuro o 301. Sempre o 301 vai estar relacionado com a competência 3. O que nós percebemos aqui de diferente dessa unidade temática é que os 3 componentes curriculares que fazem parte aqui da área de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias, eles possuem aqui um objeto de conhecimento similar. Então, o professor vai se atentar aqui para a habilidade e buscar esse objeto de conhecimento dentro do plano de curso. Agora vamos ver como fica um registro do componente de física dentro do NSA. Eu venho aqui, seleciono física, estou trabalhando já o segundo semestre, abro o meu PTD, terceiro bimestre, importo as datas do calendário, verifico se essas datas estão coerentes, estão de acordo com o calendário da unidade escolar e seleciono. Bom, provavelmente o professor aqui no segundo semestre ele já trabalhou matéria energia e uma parte de vida, terra e cosmos. Então eu venho aqui começando pelo objeto de conhecimento de cinemática. Eu vou selecionar aqui o 204. Como que eu sei que é o 204? Eu vou lá no currículo e busco esse código. Eu sei que vida, terra e cosmos está relacionado aqui com cinemática. Então eu venho aqui, adiciono a competência 2 e adiciono aqui a 204. Perfeito. Então qual é o objeto de conhecimento que eu vou trabalhar? Vai ser esse cinemática. Como todos esses objetos já estão previstos lá no NSA, já estão cadastrados, você pode só selecionar. Eu estou dando Ctrl C e Ctrl V porque eu acho mais fácil fazer dessa forma, mas aí fica a critério do professor. Bom, então eu consegui vincular aqui cinemática, que é a área temática, com o M13 CNT 204 e as competências 2. Tudo alinhado, tudo conforme aqui o currículo paulista. Então, agora o que eu preciso? Criar procedimentos didáticos que estejam relacionados com os objetos de conhecimento, habilidades e competências previstas. Então, eu vou selecionar aqui um que já foi criado. E dou Ctrl V aqui. Bom, percebam aqui que eu vou trabalhar aqui alguns itens de aula expositiva e dialogada sobre conceitos básicos de espaço, tempo e distância. Se o professor não quiser colocar isso daqui, fica a critério dele, porque ele já está falando que vai trabalhar uma aula expositiva e dialogada. Agora, utilizar vídeos curtos que exemplifiquem diferentes tipos de movimentos é importante, que ele coloque a metodologia em que ele vai utilizar para esse objeto de conhecimento específico e as habilidades e competências que vão ser desenvolvidas. Que é importante que o professor tenha conhecimento desses documentos.
Depois ele vai trabalhar uma aula expositiva e discursiva sobre velocidade, aplicação de fórmula, exercícios de cálculo de velocidade com diferentes distâncias e tempos e uma atividade prática que vai medir a velocidade de um colega andando ou correndo em uma certa distância. Bom, aqui nós percebemos que ele tem dois procedimentos didáticos que alguns professores confundem com instrumentos de avaliação. Esse exercício de cálculo de velocidade, ele é um exercício de fixação, como uma forma de aprendizagem, assim como a atividade prática. Mas, caso o professor queira transformar isso numa avaliação, então ele pode colocar lá, como um instrumento de avaliação, um trabalho em grupo, ou uma avaliação individual, ou até mesmo uma avaliação em grupo. Né? Vai depender muito do professor. O que não pode é ele colocar aqui uma descrição de avaliação prática ou atividade prática, né? Medindo a velocidade, porque isso daqui é um procedimento didático e não um instrumento de avaliação. Então, o instrumento de avaliação é o que o professor vai avaliar o aluno. Então, eu vou colocar aqui, vamos supor que o professor resolva na segunda semana da primeira quinzena, já trabalhar aqui um trabalhinho em grupo. Então ele vai colocar aqui. E aí depois ele vai colocar critérios que atendam esse trabalho. Então algumas unidades escolares já fazem aqui um pré-cadastro, ou outros já vêm do NSA, mas nós precisamos nos atentar para o que ele está avaliando o aluno. Por exemplo, ele vai colocar aqui uma assiduidade, aí ele vai selecionar a assiduidade, então quer dizer que se o aluno estiver presente, ele já ganha essa nota aqui. Então é preciso verificar esses critérios aqui, se eles estão alinhados com os objetos de conhecimento, habilidades e competências. Agora nós temos o componente curricular de Química, que também segue uma sequência progressiva. Olha, ele vem aqui no 101, 104, depois ele vai para 203, 205, 209, 301. E aqui nós voltamos para as unidades temáticas. Nós temos matéria e energia, que vai estar vinculado aqui com a competência 1, e habilidade 101, 104, 105, 107. Vida, Terra e Cosmos, competência 2, 203, 205, 209. Tecnologia e linguagem científica, 301, 305, 6 e 10. Bom, então eu vou selecionar aqui a habilidade M13, CNT 101, vou lá para o currículo paulista. Olha, matéria e energia. Assim como nós consultamos o componente curricular de física, aqui nós vamos ter também os objetos de conhecimento de química. Então, olha só, ele traz aqui transformações químicas, fenômenos naturais. Então, eu venho aqui e vou verificar aonde que estão aqui. Transformações químicas, fenômenos naturais. Então, eu vou trabalhar esse objeto de conhecimento em cima da habilidade 101. Depois eu venho aqui para a habilidade 203. Vida, Terra e Cosmos. Ciclos biogeoquímicos, né? Toxicidade das substâncias. Eu volto aqui e verifico quais aqui os objetos que têm relação no componente de química. Depois eu seleciono o 301. Que é tecnologia e linguagem científica. Aí o professor ele tem que vincular aqui quais os objetos de conhecimento estão relacionados com essa habilidade. A mesma coisa para a biologia. Eu só vou fazer um registro aqui de química para ficar registrado. Eu só vou fazer aqui um registro de química no sistema NSA. Então eu venho aqui, seleciono química.
segundo semestre, terceiro bimestre. Nessa situação, já foi importado aqui o calendário e o professor provavelmente já colocou aqui o vínculo dos objetos de conhecimento com habilidades e competência. Bom, aqui nós temos então a competência 2, as habilidades EM13 e CNT 203, e ele vinculou aqui conservação de massa, quantidade de matéria, relações entre massas. Vamos verificar se esses objetos de conhecimento têm relação com as habilidades 203. Então, o que nós vamos estar verificando aqui? Eu venho aqui e busco a 203. Lá ele colocou no NSA conservação de massas, né? Conservação de massas, olha aqui, ele está relacionado aqui com a competência 1. Então eu teria que verificar qual que seria o objeto de conhecimento 203 que o professor colocou lá. Ele englobaria ciclos biogeoquímicos, toxicidade, então ele não tem relação. Nessa situação, os objetos de conhecimento vinculados aqui com as competências e habilidades não tem sentido. Ficam totalmente distantes do que foi previsto no plano de curso. Depois nós temos aqui os procedimentos didáticos, né? O professor coloca aulas expositivas e dialogadas com pesquisas complementares em locais indicados pelo professor. Quando nós colocamos aqui aulas expositivas dialogadas, tudo bem, ele vai trabalhar todo esse conteúdo aqui de forma expositiva e dialogada com o aluno. Mas ele coloca aqui pesquisas complementares em locais indicados pelo professor. O que ele vai estar pesquisando aqui? Ele vai levar os alunos para o laboratório? Com qual finalidade? Né? Por que ele está levando os alunos ao laboratório? Qual é o sentido dessa pesquisa, né? Depois ele coloca aproveitamento de material digital do centro de mídias, né, que precisa ser verificado. O centro de mídias é da Secretaria da Educação. Ele pode utilizar um material complementar. Então, tudo isso é necessário que o professor se atente para os procedimentos didáticos. O que ele vai utilizar aqui? Depois ele vem aqui com os instrumentos de avaliação. Ele coloca aqui uma atividade prática, atividade em sala e tarefa. Olha, uma atividade prática, ela pode ser aí uma avaliação individual, ela pode ser um trabalho em grupo, pode ser um relatório, um seminário, enfim. E existem vários tipos de atividade prática. Então, na verdade, isso não é um instrumento de avaliação. Ele entra como um procedimento didático, é a forma que ele vai trabalhar, porque ele fala que ele está trabalhando atividades em sala de aula. E depois ele coloca aqui os critérios de avaliação como pontualidade e cumprimento de prazos. Se o aluno entregar a atividade com erros, mas dentro do prazo, o professor deverá avaliar o aluno considerando os critérios de pontualidade e cumprimento de prazos. Por isso, é necessário adotar critérios mais eficazes ao avaliar um aluno. Aí vamos para a segunda quinzena aqui. Olha só, ele vincula aqui a mesma competência, a mesma habilidade para soluções, concentrações. Vamos verificar essas soluções e concentrações aqui no nosso plano de curso. Soluções e concentrações também estão relacionados aqui com as habilidades 101, 104, 105 e 107. E aqui ele relacionou com a 203 e competência 2. Então, aqui também está incoerente esse registro aqui. Como o professor ele trabalhou aqui avaliações na primeira quinzena, ele poderia fazer uma análise. Como que ele faz essa análise?
ele pode promover aqui estudos de recuperação contínua, promover aqui diagnósticos, reorientação de aprendizagem individualizada, utilizar recursos e metodologias diferenciados, que aí entra aqui nos procedimentos didáticos. Então perceba que o estudo de recuperação, ele não é uma avaliação em que o professor vai registrar aqui recuperação contínua. Não. Antes disso, ele precisa fazer um estudo de reorientação, de diagnóstico, para verificar se esses alunos conseguiram atingir as competências necessárias. Por isso que é importante que o professor coloque aqui nos procedimentos didáticos todo esse estudo de recuperação que vai ser aplicado. E aí, por fim, ele vai colocar os instrumentos de avaliação que fazem parte desse estudo de reorientação aqui. Agora para o componente curricular de biologia, que também segue uma sequência progressiva. Quando eu falo sequência progressiva, significa que o vínculo aqui dos objetos de conhecimento, eles seguem uma cadência. Ele vai do 1, então o 1 eu posso vincular aqui com matéria e energia, depois o 2, vida, terra e cosmos, e aí o 3, tecnologia e linguagem científica. Vamos seguir o mesmo critério. Eu copio aqui a habilidade, venho aqui para o plano de curso e olha, vão ser aqui os 3 eixos: biologia, física e química. Ele vai se atentar aqui para os objetos de conhecimento e assim ele vai fazendo a vinculação com as habilidades e competências. A mesma coisa aqui, olha. Vou selecionar aqui o 203. Vou lá para o meu currículo paulista. Então ele vai trabalhar impactos da intervenção humana. Vou buscar aqui a relação que tem dentro do plano de curso. E a mesma coisa para linguagens. Eu venho aqui no currículo paulista e coloco aqui quais os objetos de conhecimento estão vinculados aqui com tecnologia e linguagem científica. Bom, finalizado, nós vemos aqui no NSA e vamos fazer um registro. A mesma coisa, vamos supor que ele já está no segundo semestre, esse também já foi importado. Verificar as datas aqui que foram colocadas, se elas estão coerentes com o calendário escolar. Então, em biologia, vamos supor que o professor já tenha trabalhado matéria e energia e uma parte de vida, terra e cosmos. É importante que os coordenadores se atentem para esse detalhe, verificando se o professor ele está trabalhando aqui todo o conteúdo que está previsto no plano de curso. Vem aqui, seleciono habilidade 207. Então ele vai trabalhar aqui fisiologia humana, saúde e bem-estar. Então aqui vamos supor que o professor de biologia comece no segundo semestre trabalhando vida, terra e cosmos. Ele já trabalhou anteriormente matéria e energia. E ele vai começar aqui pela habilidade EM13 CNT 206. EMT13 CNT 206. Então ele traz aqui, olha, conservação e proteção da biodiversidade, unidades de conservação. Aqui no nosso plano de curso, ele vem aqui e vincula aqui conservação e proteção da biodiversidade, unidades de conservação. Vamos lá no nosso NSA e vamos registrar aqui. Ele está trabalhando aqui a habilidade 206
Então ele vai selecionar aqui a competência 2 e depois ele seleciona a habilidade 206. O próprio texto já vincula aqui os objetos de conhecimento. Eu venho aqui e copio, lembrando que o professor pode utilizar o cadastro que já está no NSA. E aí ele vai colocar os procedimentos didáticos, conforme nós orientamos anteriormente, e caso haja os instrumentos de avaliação, ele pode também inserir aqui nesse campo. Lembrando que todos os procedimentos didáticos têm que ter relação com os objetos de conhecimento, habilidades e competências. E lembrando que sempre que o professor trabalhar um instrumento de avaliação, depois ele tem que trabalhar a recuperação de forma contínua. Ciências humanas e sociais aplicadas, componentes curriculares, história e geografia. Para as habilidades da área de conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas, seguem um pouco diferente das áreas de conhecimento e ciências da natureza, que até então seguia uma sequência progressiva. Dentre as habilidades aqui previstas, 101, 102, 103, para História e Geografia 102, 104, 105, aqui a vinculação com os objetos de conhecimento tem uma pequena diferença. O tempo e espaço, tanto para a História quanto para a Geografia, eles vão seguindo uma sequência, 101, 102, 103. Depois ele entra em território e fronteira, 202 para a Geografia, 204 e 205, e para a História, 201, 202 e 203. E quando chega aqui no indivíduo, natureza, sociedade, cultura, ética, ao invés de ele seguir 301, 303 e 4, ele já pula para o 303. Por quê? O M13CHS 301, se nós formos consultar aqui no currículo paulista, ele vai estar vinculado com a unidade temática política e trabalho. Então ele vai estudar aqui nos objetos de conhecimento impactos ambientais em áreas rurais e urbanas e a relação com a produção econômica, gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade socioambiental. Já o 303, ele vincula com o indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, e vai trabalhar impactos socioambientais relacionados aos diferentes padrões de consumo e a necessidade de adoção de hábitos sustentáveis. Então percebam que aquela sequência progressiva, ela quebra um pouquinho aqui nessa área de conhecimento. Ele vai trabalhar indivíduo e natureza, aqui dentro do componente curricular de História, 303, 304 e 601, e para a Geografia, 304 e 601. É importante também sempre consultar aqui no currículo paulista quais as habilidades estão vinculadas com os objetos de conhecimento. E aí, por fim, política e trabalho, que ele vincula aqui as habilidades 301, 604 e 606. E já para a geografia, 302, 306, 604 e 606. Caso o professor inicie aqui o registro no NSA, ele vai começar aqui no segundo semestre. Então vamos supor que ele já tenha trabalhado aqui tempo e espaço, território e fronteira, ele esteja trabalhando aqui. Então vou pegar como exemplo a MS 13 CHS 202. Vem aqui para o currículo paulista e aí ele vai trazer aqui, olha, fronteiras culturais, integração e exclusão sociocultural. Dentro dos objetos de conhecimento, eu vou trabalhar aqui os processos migratórios e suas modificações
e desdobramentos, questões étnicas, xenofobia e conflitos territoriais. Então eu venho aqui no meu NSA, importo aqui as datas que ele vai trazer, verifico se essas datas estão coerentes com o calendário escolar da unidade e adiciono. Eu vou trabalhar aqui a competência 2, flego e vou vincular aqui essa competência, essa habilidade aqui, 202. Feito isso, eu vou selecionar, eu posso selecionar aqui, mas como eu disse anteriormente, eu prefiro estar dando um Ctrl C e Ctrl V. E vinculo aqui, então, os objetos de conhecimento que estão previstos no plano de trabalho, no plano de curso vigente. Processos migratórios têm total relação com a habilidade 202 e com a competência 2. Agora nós precisamos aqui vincular os procedimentos didáticos que vão ser trabalhados. Nesse caso aqui, o professor vamos dar um Ctrl V, ele vai trabalhar uma aula expositiva com apresentação em slides e ele pode colocar aqui o que ele quer contextualizar, né, para os alunos. Nesse caso aqui ele vai trabalhar uma aula expositiva e dialogada com apresentação em slides. Então ele vai introduzir o tema e contextualizar os alunos sobre a importância e atualidade dos processos migratórios. Aí como atividade, ele colocou aqui 2 atividades para trabalhar durante a quinzena. A primeira seria uma exposição dialogada com o uso de recursos audiovisuais. Ele vai trazer documentários, mapas interativos, gráficos. E a segunda, ele propôs aqui uma metodologia ativa, dividindo a turma em grupos, onde cada responsável vai pesquisar e apresentar um estudo de caso específico, né? A migração síria, refugiados, enfim. Temas contemporâneos que o professor pode trabalhar ou ele pode vincular aqui outros temas que ele achar necessário. Vai depender muito da metodologia que o professor vai utilizar em sala de aula. Como dito anteriormente, não é simplesmente o professor levar os alunos para uma sala maker ou até mesmo para um laboratório. Tem que ter um objetivo. Por qual motivo ele está levando esses alunos lá? Então, nesse caso aqui, ele vai trabalhar talvez uma situação mais prática, uma situação contemporânea. Aí o professor ele tem que descrever aqui nos procedimentos didáticos. Colocado aqui, o professor ele pode utilizar essas 2 atividades como avaliações para os alunos, ou também ele pode deixar como exercícios de fixação como forma de aprendizagem. Então fica a critério do professor. Caso ele queira vincular uma dessas 2 atividades aqui, ou até mesmo as 2, então ele vai selecionar aqui um instrumento de avaliação. Lembrando que atividades práticas, a forma com que ele está desenvolvendo, são procedimentos didáticos e não instrumentos de avaliação. Então vamos supor que ele trabalha aqui, ele aplica aqui um trabalho em grupo. Ele vai colocar aqui trabalho em grupo e vai vincular aqui os critérios de avaliação. Por exemplo, ele está trabalhando um trabalho em grupo, então ele quer uma clareza na expressão oral e escrita, ele quer uma coerência, então ele vai selecionar aqui no mínimo 2 critérios, mas é importante que ele não deixe critérios que talvez não tenham uma avaliação consistente para os alunos. Feito isso, o professor ele vai encerrar a quinzena dele e vai verificar se essas atividades aqui foram suficientes para promover a competência ao aluno. Ou seja, o aluno ele conseguiu assimilar aqui todo esse contexto dos objetos de conhecimento vinculado com as habilidades e competências. Caso o aluno não tenha atingido aqui as competências necessárias, então cabe ao professor estudos de recuperação contínua. Lembrando que esses estudos de recuperação contínua
são necessários aqui diagnósticos e reorientações de aprendizagem individualizada, com recursos e metodologias diferenciados. Se nós estamos falando de recursos e metodologias diferenciados, então nós estamos falando de procedimentos didáticos. Ele não vai colocar aqui para a próxima quinzena, uma recuperação contínua, ou uma avaliação de recuperação. Isso não existe. Ele vai registrar aqui em procedimentos didáticos quais foram as metodologias diferenciadas que ele utilizou para recuperar o aluno, tendo em vista que quando ele fez aqui um trabalho em grupo, o aluno não conseguiu se inteirar, ele não conseguiu atingir as competências necessárias. Então é preciso uma reorientação e diversificar as metodologias. Então todos os resultados eles integram a síntese de aproveitamento do período letivo. E o professor vai estar devidamente registrado aqui com todo o conteúdo que ele trabalhou com os alunos. Matemática e suas tecnologias. A área de conhecimento matemática e suas tecnologias possui habilidades específicas para a área de matemática. No caso aqui M13, MAT, ela vai ser específica para esse componente de matemática. Então aqui nas habilidades, ele vai, apesar de ele ter uma sequência lógica, a vinculação dos objetos de conhecimento com as habilidades, elas não seguem uma sequência progressiva. Veja o primeiro caso aqui, M13, MAT 101, 104 e depois ele vai para 302. Por quê? O MAT 103, ele vai estar aqui com a unidade temática de geometria e medidas. Depois ele vai para o 105, também geometria e medidas, e depois ele vai para o 201. Como que eu sei? Eu vou tomar, por exemplo, aqui o M13 MAT 302. Venho aqui no currículo paulista e vou procurar ele. Então o 302, ele vai estar vinculado com a unidade temática de números e álgebras, com os objetos de conhecimento, função polinomial do primeiro grau, polinomial do segundo, variação entre grandezas. Então eu vou pegar aqui um outro objeto de conhecimento, que é o MAT 304, que está também dentro da temática de números e álgebras. Olha, ele vai trabalhar funções exponenciais, variação exponencial entre grandezas. Então a vinculação de todas essas habilidades depende aqui também de um conhecimento prévio do professor, que está atrelado ao currículo paulista. Então, dentre essas habilidades aqui, elas estão vinculadas com número e álgebra. Por isso que o professor deve se atentar em não seguir a sequência. 101, 102, o 103, ele não está aqui em números e álgebras, mas vai estar em geometrias e medidas. Vou consultar ele. M13, MAT 103. Eu venho aqui e ele vai trazer aqui funções, representação gráfica e algébrica, sistema internacional de medidas e assim sucessivamente. Descendo mais um pouco, vai ter probabilidade e estatística. Olha onde está o 102. Então ele começa aqui com 101 e o 102 ele vai estar vinculado com probabilidade e estatística. Quando o professor for desenvolver o plano de trabalho docente, ele vai começar com número e álgebra e ele vai seguir todos esses objetos de conhecimento atrelados a essas habilidades, e ele vai poder utilizar mais de uma competência, que nesse caso ele vai poder utilizar a competência 1, 3 e 4 para números e álgebras. Vai depender muito do planejamento em que o professor fizer. Seguindo aqui para o registro do NSA, vamos supor que o professor esteja aqui fazendo o componente de matemática, segundo semestre. Então vamos abrir aqui o PTD, selecionar o terceiro bimestre, importar as datas, lembrando mais uma vez que essas datas devem estar consonantes com o calendário escolar. Bom, vamos supor que o professor ele vai trabalhar aqui
Sistema métrico decimal. Sistema métrico decimal, se nós consultarmos aqui o 201 no currículo paulista, ele vai estar vinculado com geometrias e medidas. Geometrias e medidas, ele vai trabalhar aqui com sistema métrico decimal. Tudo vinculado aqui no currículo paulista. Então a gente observa o plano de curso, sistema métrico decimal, observa o currículo paulista, habilidade e competência todos casando. Então vamos lá para o registro. Eu vou utilizar o 2, que é a competência 2. Lembrando que eu estou começando no segundo semestre. Vou vincular aqui a competência, a habilidade 201. Eu vou adicionar aqui a 201. E agora eu coloco a base tecnológica. No caso aqui é o objeto de conhecimento. No caso eu vou colocar o objeto de conhecimento, sistema métrico decimal, unidades não convencionais. Ok, então eu vinculo esses objetos de conhecimento com as habilidades e competências. Tem total ligação. O que eu não poderia, por exemplo, é trabalhar esse 202, que ele está inserido dentro da unidade temática de geometria. Eu poder trabalhar, por exemplo, números e álgebras. Então eu vou colocar aqui conceito de função e vinculo aqui habilidade 201. Vai estar distoante com o currículo paulista e também com o plano de curso do Centro Paula Souza. Bom, vamos então para os procedimentos didáticos. Procedimentos didáticos. Olha só que interessante. Aqui o professor, ele trabalha com uma metodologia um pouco diferente aqui, uma diversificada. Ele utiliza metodologias ativas. Então ele trabalha aqui com uma aula dialogada, com uma breve apresentação expositiva sobre a importância das medições no cotidiano e suas práticas. Depois ele faz um brainstorming para estimular a participação dos alunos e verificar se aquele conhecimento prévio sobre sistemas de contagem foi atingido na turma, se a turma tem esse conhecimento ou não. Verificar, fazer aqui um diagnóstico, talvez, né? uma reorientação futura. Então ele traz aqui uma aula dialogada também sobre sistema métrico decimal, trazendo exemplos práticos, históricos da sua criação, e ele divide a turma em pequenos grupos, propondo para cada grupo escolher uma unidade de medida não convencional e fazer uma apresentação sobre a sua história e uso. Aqui o professor ele trabalha então com o brainstorming, que é justamente para instigar a participação dos alunos, e ele divide essa turma para que eles façam um seminário. Então nós entendemos aqui que os alunos fizeram uma participação ativa. Posso vincular esses procedimentos didáticos aqui com o instrumento de avaliação? Vai depender do professor. Pode ser apenas exercício de fixação como forma de aprendizagem, mas ele pode trabalhar aqui ou como uma apresentação oral, ou até mesmo como um seminário. Eu vou colocar aqui como se fosse um seminário. Vou salvar aqui. E junto com esse seminário, o professor tem que escolher critérios de avaliação. Quais os critérios eu posso estar atrelando a esse seminário? Ele pode colocar uma argumentação consistente, ele pode colocar uma clareza na expressão oral, ele pode construir argumentos. O professor ele tem que colocar aqui no mínimo 2 critérios que estejam relacionados aqui com um instrumento de avaliação. Dominar linguagens. Então vamos adicionar aqui esses 4 critérios de avaliação. Às vezes tem professores que colocam muitos instrumentos de avaliação aqui durante 15 dias e não consegue trabalhar todos esses instrumentos. Então é importante que o professor coloque o que realmente ele vai trabalhar naquela quinzena. Ele poderia até colocar outras habilidades aqui
relacionadas com objetos de conhecimento. Nesse exemplo aqui, eu trouxe somente uma habilidade. Feito essa quinzena aqui do dia 24/7 a 2/8, alguns alunos, possivelmente, por serem introvertidos, não conseguiram adquirir as competências necessárias desses objetos de conhecimento vinculados às competências e habilidades. Então, o que o professor deve fazer? O professor, ele deve se atentar aqui para a recuperação contínua. Lá no regimento interno, fala que aluno de rendimento satisfatório durante o semestre ou ano letivo serão oferecidos estudos de recuperação. Então, os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnósticos e reorientação da aprendizagem, com recursos e metodologias diferenciados. Se aqui o professor ele está trabalhando aqui um seminário, então a proposta para a recuperação contínua não pode ser aqui algo oral ou até mesmo um trabalho específico em que o aluno não vai conseguir recuperar aqui. Ele precisa analisar. Vamos trabalhar com uma metodologia diferente. Então, vamos supor que ele traga aqui uma outra estratégia nessa semana, porque quando nós entendemos em metodologias diferenciadas, nós estamos falando de procedimentos didáticos. Então, vamos trazer aqui estudos de recuperação. Para a próxima quinzena, o professor poderá trabalhar estudos de recuperação contínua que incluam diagnósticos e reorientação da aprendizagem, com recursos virtuais, como fóruns online ou plataformas de aprendizagem, onde os alunos possam contribuir com suas ideias de forma reflexiva. Então, o professor vai registrar aqui as competências da próxima quinzena, as habilidades, os objetos de conhecimento, e aqui nos procedimentos didáticos ele vai colocar os estudos de recuperação contínua, que incluam diagnósticos, reorientação da aprendizagem com os recursos virtuais, como dito anteriormente. Vai dar um OK, e para vincular um instrumento de avaliação, o professor vai se utilizar de um formulário. O formulário ele se relaciona melhor com a metodologia empregada. Então vão ficar aqui os estudos de recuperação. O professor vai trabalhar uma metodologia diversificada e aí ele vai colocar os critérios de avaliação. Ele pode colocar aqui compreender fenômenos, criatividade na resolução do problema e cumprimento das tarefas individuais. Feito isso, o professor ele vai promover uma recuperação contínua com instrumentos de avaliação diversificados e metodologias diversificadas, promovendo aí a interação e a reorientação dos alunos que não conseguiram atingir as suas competências. O aluno vai ter uma oportunidade de participar de estudos de recuperação. Então, a recuperação ela não é determinada por um instrumento ou até mesmo por aquela prova final em que o aluno faz e não consegue atingir aí as suas competências. São estudos que o professor deve promover com metodologias ou métodos diferentes. Então aqui, olha, ele teve aqui uma estratégia de um seminário onde alguns alunos não conseguiram atingir as competências necessárias. Ele vem aqui e faz uma reavaliação, uma reorientação desses alunos, promovendo uma diversificação aqui nos instrumentos de avaliação. Linguagens e suas tecnologias. Os componentes curriculares são língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. No plano de curso da área de conhecimento de linguagens e suas tecnologias, tem algumas peculiaridades. Nós temos aqui língua portuguesa e língua inglesa. Olha só que interessante. As habilidades dessa competência para esse componente estão organizadas em outra série. Então,
As competências 1, vinculadas com as habilidades 101, 102, caso elas estejam aqui em língua inglesa, vão ser trabalhadas em outra série, assim como educação física. Por isso que é importante que o professor se atente aqui para o plano de curso e verifique quais as habilidades estão sendo trabalhadas naquele ano. Por mais que o código diga que essa habilidade possa ser trabalhada nos 3 anos, o professor deve se atentar para o plano de curso vigente. Já a 201, 202 segue normalmente. Então, sempre que o professor for realizar um PTD, é importante que ele verifique se aquelas habilidades estão previstas naquele ano em que ele vai ministrar o conteúdo. Língua portuguesa e língua inglesa têm uma extensão muito grande de habilidades e é um pouco mais complexo aqui quando o professor vai vincular as habilidades. Principalmente em língua portuguesa, que temos aqui algumas habilidades específicas, que é o caso da M13 LP01. Ela vai servir somente para os componentes de língua portuguesa e não entram aqui na língua inglesa. Então nós temos aqui objetos de conhecimento similares tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, e as habilidades que não são específicas de língua portuguesa poderão servir aqui tanto para a língua portuguesa e língua inglesa. Então aqui nós temos, olha, prática de escuta e oralidade. Esse M13 LGG 201, se nós consultarmos aqui no currículo paulista, M13 LGG 201, ele vai trazer aqui todos os campos de atuação social. Mas nós temos que atentar aqui. Percebam o que eu falei anteriormente, que tanto a língua portuguesa quanto a língua inglesa, eles vão seguir o mesmo objeto de conhecimento. Então, o que o professor vai trabalhar? Planejamento, produção e edição de textos orais, escritos e multissemióticos. Olha, produção oral pelo uso de recursos multissemióticos de forma individual e coletiva. Então, aqui o título traz planejamento, produção e edição de textos orais. Então, essas habilidades aqui, LGG 201 e competência 2, elas englobam aqui dentro de práticas, escutas, a produção oral pelo uso de recursos multissemióticos, tanto para a língua portuguesa quanto para a língua inglesa. Seguem aqui as práticas de leitura e escrita, tanto para a língua portuguesa, que existem algumas habilidades específicas da área de língua portuguesa que o professor vai poder estar utilizando, e LGG, que engloba aqui a área de conhecimento, linguagens. Seguindo, então aqui nós temos subtítulos, como jornalismo midiático, práticas de análise linguística, práticas de análise linguísticas. E aí finalizamos aqui os objetos de conhecimento de língua portuguesa e língua inglesa. Agora vamos para o componente curricular de arte. A arte começa aqui com elementos da linguagem, materialidades, mediação cultural, processos de criação, patrimônio cultural, saberes estéticos e culturais. No componente de arte, quando nós consultamos aqui, qualquer habilidade aqui, eu vou pegar uma habilidade aqui que é a M13LGG 702. Quando eu consulto aqui no currículo paulista, ele engloba aqui todos os objetos de conhecimento. Ele traz aqui elementos da linguagem, materialidade, mediação cultural, patrimônio, processo de criação e saberes estéticos e culturais. Entretanto, cabe ao professor verificar qual é a relação mais direta da habilidade com o objeto de conhecimento. Eu vou depois preparando aqui uma vinculação direta. Se eu pegar aqui, por exemplo, mediação cultural, aqui dentro do componente de arte, eu pego aqui mediação cultural, eu vinculo aqui a habilidade EM13LGG 601. Poderia vincular uma outra? Sim, mas vamos verificar essa que eu estou vinculando aqui. LGG 601. O que eu percebo aqui? Olha,
Apropriar-se do patrimônio artístico, e ela também está prevista aqui, quando a gente consulta, essa é a descrição da habilidade. Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Então, você vê que aqui os aspectos históricos e evolutivos do pensamento humano por meio de obras artísticas, ele tem uma relação mais apropriada para essa habilidade. Ele poderia utilizar uma outra habilidade para esse contexto? Sim, poderia utilizar uma outra habilidade, mas essa daqui tem uma relação mais próxima. Então, o professor de arte, ele tem essa liberdade para utilizar qualquer outra habilidade dentro aqui dos objetos de conhecimento. Mas é preciso se atentar e verificar quais as habilidades estão mais intrínsecas, mais relacionadas com os objetos de conhecimento. E aí nós temos também educação física, que vai entrar em brincadeiras e jogos. Percebam aqui que as habilidades elas não seguem uma sequência. Eu vou consultar aqui a habilidade EM13 LGG 701. Então ele traz aqui, olha, brincadeiras e jogos eletrônicos. E aqui ele traz brincadeiras e jogos, tá? Eletrônicos aqui, entre parênteses. Então nós temos que verificar aqui a vinculação das habilidades. Então, qual é a vinculação dessa habilidade aqui com o objeto de conhecimento? Ele traz aqui a brincadeira e jogo. Depois eu venho aqui em esporte. Esporte tem o M13 LGG 403. Eu vou lá e consulto. M13 LGG 403. Ele vai trazer esportes e lutas do mundo, linguagem dos sinais, que está relacionado aqui com essas habilidades. Lembrando que aqui ele traz tanto esportes e lutas, tá? Depois tem dança, ginástica, luta, práticas corporais, corpo, movimento e saúde. Vamos consultar mais uma aqui, olha, corpo, movimento e saúde. Corpo, movimento e saúde. Olha, então aqui é a habilidade M13 LGG 503, ela está relacionada com corpo, movimento e saúde e poderia utilizar também práticas corporais de aventura, esporte, danças, lutas e ginásticas. Ela engloba inclusive outros objetos de conhecimento. Então, sempre que o professor for vincular, ele tem que se atentar primeiro para o plano de curso, verificar se as habilidades estão previstas naquele ano ou naquela série, e depois ele vai estar vinculando com os objetos de conhecimento específicos da área em que ele está estudando. Vamos fazer um registro aqui, então, no NSA. Vamos fazer um registro aqui do componente de arte, segundo semestre, abrir o PTD, vou selecionar terceiro bimestre, importar as datas. Esse procedimento nós já fizemos nos outros. Então vamos trabalhar aqui com aquela que nós estudamos, né? Mediação cultural, que vai ser o M13 LGG 601. Se é 601, então eu vou trabalhar com a competência 6. Seleciona aqui, adiciona 601 e aí eu vou vincular com os objetos de conhecimentos, que eu irei trabalhar durante a quinzena. Bom, eu poderia estar utilizando, volto a dizer que eu poderia estar utilizando qualquer outra habilidade para o componente de arte. Mas essa habilidade 601, ela tem uma relação totalmente direta aqui com esse objeto de conhecimento. Bom, o que eu vou trabalhar de procedimento didático? Aqui o professor, ele traz aqui uma aula expositiva e dialogada sobre mediação cultural e a importância das obras artísticas na história. Depois ele traz uma pesquisa
sobre contexto histórico. Isso é importante que o professor coloque, né, o que ele vai estar pesquisando, que às vezes ele coloca lá, pesquisa em laboratório, leva os alunos para o laboratório, às vezes os alunos não têm ciência do que vão fazer e acaba perdendo um tempo muito grande lá em sala de aula. Depois tem uma apresentação multimodal. Isso daqui é interessante, principalmente para o componente de arte. O professor ele não pode ficar somente em um tipo de apresentação. Às vezes um grupo ele quer fazer uma música, o outro grupo eles querem realizar uma dança. Então é importante que se utilize apresentações multimodais dentro do contexto aqui artístico, dentro do contexto cultural, até mesmo para instigar aqui metodologias ativas. E depois que finalizarem todas essas apresentações, pode até ser um evento dentro da unidade escolar, discutir coletivamente as diferentes perspectivas trazidas pelas apresentações. Então, às vezes teve um grupo que apresentou uma música, trouxe instrumentos, o outro apresentou dança, o outro fez uma peça de teatro. E dentre essas apresentações teve um grupo que marcou bastante e ele conseguiu aí assimilar toda a competência necessária das obras artísticas através de um autor ou através de uma temática que o professor colocou na sala de aula. Então é importante essas metodologias diversificadas justamente para que os alunos tenham uma aprendizagem efetiva. Gostaria de encerrar essa capacitação destacando a importância da leitura atenta ao plano de curso. Este documento é um guia fundamental para o desenvolvimento de todas as habilidades necessárias no processo educativo. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, também serve como importante referencial, garantindo uma educação de qualidade e uniforme em todo o nosso sistema de ensino. A compreensão do currículo paulista, o vínculo dele com as habilidades previstas no plano de curso, são essenciais para que haja um sucesso na prática pedagógica e para a formação integral dos estudantes.